Eu sou a Paula, eu vou primeiro mostrar um Reels com o meu trabalho para vocês já terem um gostinho assim do que eu faço. Dali! Faço muita coisa, né, gente? Caraca! Vou começar a apresentação agora. Passador de slides. Muito obrigada. Tá. Antes de tudo, agradecer pelo convite. Tá no dia tipo é um sonho. Então, um salve pro André, pros monitores, Leandro. Pô, Thiago, cara, ontem teve oficina. Tô vendo vários rostinhos aqui. Foi irado já a oficina. E agora eu vou mostrar um pouco do que eu faço com o tema de letras. E não só letras, letras do cotidiano. Porque, como diria Eric Spickman, tipos são meus melhores amigos. E não são só os tipos, né, que estão impressos, também são as letras das ruas que me inspiram e as letras dos lugares que eu percorro. Antes de tudo, falar sobre a Gata Garota, né? Eu sou Paula Cruz, eu assino como ilustradora, mais designer gráfica. Sou ela dela, DDD 021, né? Para quem não estava ouvindo funk aqui no meio, né? No preâmbulo da palestra. Eu sou uma pirralha dos anos 90, isso aparece muito no meu trabalho. Millennial, né? Pro bem e pro mal. E nerdola, sim, estou aceitando essa minha identidade também. Tanto nerdola de cultura pop, quanto nerdola de estudo, né? Eu amo estudar. Sabe aquele tweet do cancelável Sometimes I get emotional over fonts, né? Às vezes eu fico meio chorosa com letras, assim. Sou eu, assim, estudando letras, ilustração, design gráfico. Eu sou formada na Escola de Belas Artes da FRJ. Isso quer dizer que o meu percurso de design gráfico tem muito a ver com Belas Artes, né? Ilustração e desenho. Para vocês terem noção, o Pedro Américo, né, foi um dos estudantes da Escola de Belas Artes, né, que anteriormente, né, muitos anos, né, teve ilustradores eméritos, assim, né, e pintores também. Durante minha graduação, eu tive sorte da Dilma estar no poder e eu poder ir para a Holanda com tudo pago, estudar de mãe, Ciências Sem Fronteiras. Eu fui estudar na Holanda, na Vatica Willem de Kooning Academy. Foi um período transformador na minha vida, assim. Fiquei um ano lá e todas as minhas noções de design foram abaladas e melhoradas, eu diria, porque os holandeses são essencialmente piratas e nós também somos um pouco, né? Eu sou malandra, né? Do Rio de Janeiro, né? Então foi bom estudar com eles. Mas, além disso, eu também fui estudar ilustração na Holanda, que foi quando eu entendi que eu podia unir ilustração, desenho, design e letra. Depois que eu voltei do Ciências Sem Fronteiras, foi lá que, na verdade, eu entrei em contato com um tema muito foda, que são publicações híbridas. Lá na Holanda, a galera programa um site, dá Ctrl+P e é o livro. E eu fiquei, meu Deus, eu nunca pensei nisso. O H1 é um título, o H2 é um subtítulo. Então, né, eles já faziam tudo junto, assim, isso me impactou bastante. Voltei para o Brasil, fiz um TCC sobre isso. E depois eu entrei no mestrado na PUC-Rio em 2018, me formei em 2020, durante as trevas da pandemia. O mestrado também foi um período transformador na minha vida. Eu estava estudando sobre cultura, design, sociedade, movimento folclórico do Rio de Janeiro, cena independente e os bate-bolas.
talvez só os cariocas conheçam bate-bolas, assim, mas numa simplificação muito grande, né, de um manifesto popular, folclórico e do carnaval, é como se você pegasse Carnaval de Veneza, misturasse com Disney, pirataria e Naruto. É tudo isso ao mesmo tempo, assim. E com funk. Nossa, eles são os maiores artistas independentes que eu já conheci na minha vida, assim. E eu só conheço artista independente, né, então é muita coisa. Depois dessa época na Holanda, depois do mestrado e tal, eu sabia muito que eu queria ir para fora, ter uma experiência de novo, talvez não de estudo, mas com certeza uma experiência artística. E aí foi quando, em 2024, eu fui fazer uma residência artística numa antiga fábrica de arroz japonesa, em Taito. Foi um lacre, um sonho realizado. Vou falar mais disso também, pela No Almost Perfect. Bem, para falar um pouco das coisas que eu trabalho, são muitas, mas eu tenho algumas vertentes principais, né? Que é ilustração, design editorial, cartazes, identidade visual. E eu falo que tudo que eu amo e tudo que eu sou aparece no meu trabalho. Então vocês vão ver referência de anime, bookstand, quer dizer, fandom de livro, tá, gente? Que eu talvez não seja do bookstand. Música, cultura kawaii, todas essas coisas elas vão aparecer no meu trabalho também. Para falar alguns clientes aqui, eu também já trabalhei com o YouTube Global, a Nickelodeon, WhatsApp Global, Google. Eu faço capa, na verdade eu sou capista de ficção científica e de terror. Ou seja, as melhores capas, as mais imaginativas. Então eu já trabalhei com a maior parte das editoras aqui no Brasil e tal. E o meu processo criativo, na verdade, é um remix de tudo que eu faço. Vocês já devem ter ouvido falar na palavra remix. Normalmente as pessoas associam ela ao Tarantino. Questões, né? Eu não estou associando com ele. Na verdade, eu estou associando com alguns grandes mestres do Rio de Janeiro. Por quê? Essas aqui são todas as minhas referências. Todas não, algumas, né? Vocês podem ver. Quem mais botaria Hereditário do lado de Sailor Moon, né? Eu. De alguma forma, tudo isso vai aparecendo no meu trabalho. Tanto o amor à cultura pop, quanto a imaginação, a capacidade do sonho. Quem estava na oficina viu, né, que a gente estava imaginando junto, né? Eu acredito muito nisso no papel do desenho. O desenho é uma capacitação do sonho também. No meu trabalho também tem muito de filmes de terror, as letras que estão ao redor de filmes de terror, de ficção especulativa, de animes, de movimento. Eu não sou animadora, mas eu trabalho frequentemente com animadores, porque meu amor ao anime e aos mangás me fez desenhar o movimento de forma estática, por exemplo. E aí, quando eu falo da gente fazer remix e aprender com os mestres, eu estou falando de pessoas como essas aqui, ó, a galera do Furacão 2000. Talvez a galera nem esteja mais na melhor fase, né, deles, assim, porque Furacão 2000 nos anos 90 e nos anos 2000 foi realmente o lacre, assim. Mas o que eu aprendi com esses grandes mestres do funk foi saber pegar as referências, não ter medo de desrespeitar os mestres de forma respeitosa e aí fagocitar eles, né? Isso é algo que eu faço toda hora no meu trabalho e é algo que eu acho extremamente divertido e poderoso, porque quem mais imaginaria, né, que gostar de Hereditário, Sailor Moon e Bob Esponja poderia aparecer no meu trabalho. Inclusive, peguem esse sinal aí do Bob Esponja, hein? Depois no slide a gente vai voltar para ele. Quem conhece esse aqui? MC Fiote, maior hit de 2018, com o Bumbum Tantan. Para mim isso aqui é um grande exemplo de um baita remix. Era um garoto de 19 anos, ele era pedreiro na época, ele estava andando pelo YouTube e ele achou a flautinha do Johann Sebastian Bach, uma música clássica, né, que nem sei como é que ele chegou nisso no YouTube, mas ele ouviu a flauta do Sebastian Bach e falou, nossa, isso dá um funk. Isso já é, para mim, altamente poderoso, tá? Só que, tem mais. O processo criativo dele também aborda ele não ter exatamente as melhores ferramentas, porque ele gravou o Bumbum Tantan, pelo menos a primeira versão, né, no celular dele, todo travado. Que ele sabia que não era o melhor microfone do mundo, mas ele usou isso ao favor dele e usou a falta de capacidade do microfone do celular como um ruído para sujar o sample. Isso para mim já vai colocando várias camadas de criatividade, né? E isso para mim é um mestre em seu ofício também.
E aqui, né, eu poderia falar de 1 milhão de coisas, mas eu vou falar de letras. Desenho de letras. Como eu falei, né, eu amo filmes de terror. Não tenho nenhuma preferência por décadas, não, mas se eu pudesse escolher, os anos 60 no Japão foram incríveis, realmente. E por gostar muito de filmes de terror, eu também me aproximo muito das visualidades, né, que estão ao redor desse campo. Isso aqui, para mim, era a era de ouro da ilustração, que era quando os cartazistas faziam em guache, né, a técnica, tanto o lettering quanto as próprias ilustrações, né, dos filmes e tal. Então, teve uma época que toda quarta-feira eu via um filme clássico, né? Normalmente eles eram de ficção especulativa. E toda quarta-feira eu via uma tela assim. E isso foi me marcando de um jeito que eu fiquei, gente, como é que pode as pessoas não usarem mais isso todo dia? Porque logo num opening title, né, de algo que te marca muito, assim, e são, só nesse gênero de terror, vários tipos de desenho de letra muito interessantes, né? Isso tudo vai me dando a base para fazer a identidade visual de terror no cinema do MIS de São Paulo. Que quando chegou o orçamento para mim, eu falei, meu Deus, eu nem preciso fazer pesquisa, gente, eu já sei tudo. Eu já tinha visto todos os filmes, né? E aí foi um projeto que, primeiro, eu sabia que eu ia ter que fazer lettering para reverenciar os meus mestres, né? Como a Missy Fiotti fez com o Sebastian Bach, e também que eu poderia referenciar coisas específicas no terror, por exemplo. Essas cores todas, elas vêm das matizes mais usadas nos filmes de terror colorido, né? Normalmente o verde da gosma e o vermelho do sangue e tal. E não só isso, né? Como eu criei a identidade visual de toda a exposição, que ficou acho que lá uns 3, 4 meses, assim. Eu também pude explorar todas as simbologias e tudo que eu amo nos filmes de terror, né? Então, eu estava também até sugerindo peças de texto e de marketing, porque eu era, tipo, a fã fazendo para fã, né? Aqui a gente vê alguns vídeos e tal que eu criei, porque eu falei, bem, a gente precisa ter numa exposição de terror, pelo menos, uma possessão demoníaca, um body horror, e algum vampiro meio esquisito, né? Então, esses foram todos os símbolos que eu fui trabalhando durante a identidade visual, que foi, tipo, um parque de diversões para mim, né? Para vocês terem ideia, eu fui propondo tantas coisas, assim, de memória, que teve um dia que eu tive que escolher a tipografia, né? Eu falei, nossa, se não for bem guiar TGC, tá um esquisito, né? Tem que ser a fonte do Exorcista, né? E aí foi quando eu botei a minha frase favorita de filmes, que é, hoje é um belo dia para um exorcismo, né? Botei isso numa camiseta, não passou. Acho que foi demais. Mas o Final Girl, o Freddy Krueger e tal, o resto passou também. Esse é um projeto que eu gosto de mostrar porque quem diria que meu amor a filmes de terror, a nojeira, a gente explodiu do zumbi, ele rendeu um projeto feito pra mim, né, basicamente. Por isso que eu também falo que desenhar letras é fazer um remix de onde eu tô vindo, né, de todas as minhas inspirações. Como eu falei, eu sou do Rio de Janeiro. A maior parte de vocês, quando pensam no Rio de Janeiro, deve pensar nas novelas da Globo, né, nas Helenas, Manuel Carlos e tal. Bem, eu não sou desse Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro da Zona Norte. Quer dizer, eu sou do Rio de Janeiro do Meier, da Tijuca, do Engenho Novo. É onde a galera fala um pouco mais gritando e tal, né? Tem um pouco mais de energia, assim, do que na Zona Sul. Inclusive, isso aqui é uma das fotos que eu tirei analógica percorrendo a Leopoldina, assim, porque as letras do Rio de Janeiro, elas me inspiram. Isso em todos os sentidos, assim. Quando eu quero ficar inspirada, eu saio de casa para olhar os posts, né? E os cartazes que estão no post. Eu fui abençoada também com esse projeto que eu fiz junto com o Leandro Assis, lacre de uma lacre, fera do desenho de letra aqui no Brasil, um grande amigo também. A gente recebeu a proposta de fazer um muro de 9 por 8. Ele é gigante, gente, isso é tudo em metros, né? E foi bem no meio, assim, da pandemia. E o briefing era trazer positividade para o carioca. A gente, nossa, né? Que tarefa fácil durante a pandemia, né? E aí a gente, assim, no briefing, nossa, como é que a gente vai falar disso e tal? E tem que falar das coisas boas, né?
Aí chegou um momento que a gente falou, pô, as pessoas, a gente tem que se referenciar às pessoas. Então a gente pensou nesse mega painel de lettering espalhado pela cidade com gírias dos cariocas, né? E aí, assim, o processo para fazer esse painel acho que demorou mais ou menos 45 dias, porque um mês foi só de pintura, né? A gente tinha ajuda de um grupo de pintores, também porque isso aqui é gigante, tá, gente? Eu vou mostrar até a proporção. E aí, toda vez que a gente ia lá, a gente estava vendo as letras, estavam sendo pintadas e tal, aí alguém passava e falava, aulas, partiu, sinistro, porque estava todo mundo pintando junto, né? E aí foi o começo de ver esse impacto da letra gigante, né? Da palavra. Aqui a proporção. Ela é bem grande. Se vocês forem ao Rio de Janeiro, assim que você sair da rodoviária, você olha para o lado esquerdo. Vai estar lá. Ah, alguém já viu, né? Ah, perfeito! Não, e é muito grande. De carro você demora uns 30 segundos, né? Passando e tal, não é? São as maiores letras que eu já desenhei na minha vida, assim. Pro bem e pro mal, né? Tipo, porque como é também um projeto da rua, eu tinha certeza que em algum momento alguém iria pichar, grafitar e tal. E eu acho isso legal, inclusive. Aí, uns 6 meses depois que essa foto foi tirada, eu passei por lá e tinham realmente grafitado, né? Deixa eu ver aqui se dá pra... Só que aqui, ó, a pessoa quis participar. O pichador, ele não escreveu em cima de nada. Botou do lado. Eu falei, nossa, colaborativo, agora é da rua, né? Eu amei, nossa, eu achei um carinho assim por um anônimo que eu nem sabia, né? E isso tudo, assim, né? Tipo, esse amor pelas ruas, pelos animes, né? Pela cultura popular também, suas várias vertentes. Referência pra mim, porque eu tô sempre com os olhos abertos como se eu fosse uma aprendiz, né? Porém, tem como você ser um mau aprendiz e um bom aprendiz. O bom aprendiz, ele sempre fala as perguntas certas e sempre tá atento, né? Eu sempre tento me manter com esse olhar também de aprendiz, de ficar impressionado, né, com uma coisinha que eu vi, assim, às vezes no chão, uma placa. E aí, nós vamos para um projeto que ele é um projeto colaborativo incrível, daqui do Brasil, chamado Brasiletras. Inclusive, os amigos da Latinotype até mandaram, né, ele de referência na oficina que a gente fez. Um momento de muita alegria, assim, eu não estava esperando. Esse é um alfabeto que cada um fez uma letra. São pessoas de várias partes do Brasil. E o único briefing era, a gente vai sortear as letras, vai usar 2 cores, e aí vocês veem o que fazem a partir disso. Eu tava torcendo assim, meu Deus, espero que seja a letra A e tal. Minha letra favorita, né? Uaf. Aí foi o Z. Tudo bem. Z, tudo bem. Deu pra fazer o carimbo também, comecei a desenhar como se fosse uma letra de madeira e tal. Isso eu fiz, inclusive, quando eu tava lá no Japão, né? E foi um projeto super maneiro que rendeu um print, acho que em serigrafia, offset. Deu um print offset muito lindo e tal, isso em 2024. Daí, o destino, né? Mal sabia eu que eu estaria recebendo pedido para fazer o logo do ano que vem, né? E eles também me deram liberdade total, a Mari está na organização do Brasiletras de 2025, e eu falei, agora que são elas, eu vou usar minhas referências do Brasil para desenhar as minhas letras. Eu falei, ok, mas quais referências, né? São muitas. As primeiras que eu lembrei foram os adinkras. Os adinkras, eles são esses símbolos aqui, ó. No Rio de Janeiro tem bastante, tá? Aqui em Belém eu também vi, né? Uhum. Aqui são verdadeiros ideogramas que vêm da cultura africana, feitas pelos negros escravizados, que eram os nossos grandes mestres de ofício, né, no começo da colonização mesmo. E todos esses ideogramas, eles têm ideias em si, né? Eles passam uma mensagem e tal. Eu moro no Rio de Janeiro desde que eu nasci, né? Eu só descobri dos adinkras há 3 anos. E isso me impactou muito, assim, né? Porque eu falei, nossa, são kanjis que eu não estava lendo. Não é? E é uma cultura gráfica absurda. E, de certa forma, né, se você vai olhar todos os adinkras, você vê letras também. Então eu falei, aqui nós temos base para esse desenho de letras. Além disso, assim, esses aqui são os adinkras, né? Eu também bordo, sou bordadeira.
E para mim, bordar é trabalhar o pixel do tecido. Vocês estavam, a galera do Jambu estava falando, né? Extremamente tecnológico, o bordado e o têxtil, né? Isso foi algo que me impactou muito, principalmente ponto cruz. Então eu tinha que fazer algo de ponto cruz também, nesse desenho. E minhas referências de sempre, né? Tornado Muito Nervoso, Furacão 2000. E a Bala Juquinha também, né? Essas peças de design do dia a dia. A partir disso eu fui desenhando as letras, era a ideia que a gente tivesse uma diversidade e tal, que eu achei que impossível retratar o Brasil como um tipo de letra só, ele tem vários, e eu queria retratar todas as nossas tecnologias, nossos legados, que eles estão para além, né, do uso, digamos assim, tecnológico tipográfico. Aqui está o logo finalizado. A gata garota. Aqui vocês vejam, ó, referência a um dos adíncras, o ponto cruz, dependendo também pode ser um ponto cruz, né? Aqui também é um adíncra, os tipos, as letras, isso aqui é bem babalu, né? Babalu da época que era gostoso, né? Ué, agora as fórmulas, hein? Quando eu estava na faculdade, eu ouvi uma professora minha de design, a Naide Paula Soares, me dar um conselho antes de eu ir para a Holanda. Ela falou, Paula, olhar 360, percebe tudo. E realmente eu fui para a Holanda percebendo tudo que estava ao meu alcance. Aí eu voltei e falei, eu acho que eu tenho que ser assim aqui também, não é mesmo? E foi quando eu comecei a perceber mais os desenhos de letra ao meu redor. Aqui dá para ver, né? Dá para ler aí de trás? Dona Valentina, não é espírita, é evidente? A Dona Valentina era a cigana do meu bairro, né? Que ela traz o amor em 3 dias e tal. Toda vez que eu voltava da faculdade, eu pegava um dos santinhos dela, inclusive isso aqui são santinhos que depois eu até usei no mestrado. Descobri que ela era meio caloteira, mas esse tipo de peça, pra mim, é a minha referência máxima, né? Tem um texto meio debochado, tem a mistura de fontes, tem as estrelinhas como moldura, né? Pra mim aqui tem vários ensinamentos que às vezes as pessoas olham e jogam fora. Assim. Isso aqui pra mim é design total, né? E a cigana do meu bairro dando calote idoso, né? Enfim. Isso aqui é só uma das peças. Ela tinha lambe-lambe, ela tinha mural pintado em cima não, na frente da casa dela. Uma baita designer gráfica, né? Ou pelo menos uma diretora de arte, né? Muito avançada. Isso tudo também para falar essa frase da Nais Nin, uma grande escritora, né? A Nais Nin, inclusive, tem uma relação tão próxima com as palavras que ela decidiu comprar uma prensa para poder imprimir as próprias palavras, os próprios textos. Essa mulher fala. Ela tem uma frase incrível que é: não vemos as coisas como são, veja as coisas como somos. Isso para mim resume basicamente tudo isso que eu estou falando de referências para vocês, inspirações, até mesmo de legado, identidade, porque isso nunca pode ser tirado da equação. Eu vou mostrar aqui 2 trabalhos que têm muito a ver com a pessoa que eu sou hoje, a pessoa que eu fui aos 7 anos e a pessoa que eu era aos 15, por exemplo. Esse aqui foi um dia que eu falei, nossa, isso aconteceu, né? Que foi quando eu recebi e-mail da Apple. Primeiro, já viu @apple.com, já fiquei assim, o que é isso? Segundo, vi o briefing, fazer stickers em português, espanhol e inglês. Depois o inglês rodou, né? Safou da eles. Aí só fez a gente só fez português e espanhol mesmo, para o mês de herança latina em todos os dispositivos de vídeo da Apple. Então, se vocês abrirem agora o iClips no celular, do iPhone, do iPad, ainda vão estar lá os meus stickers também, porque é para ficar para sempre neles. E é para falar sobre a experiência de ser latino. Uma coisa que também me toca muito, né? Não deu espaço aqui para colocar, senão ia ficar gigante, mas no mesmo ano eu fui a trabalho para o Peru e depois eu fui para o Dia dos Mortos fazer uma pesquisa lá no México. Me mudou para sempre, assim, para sempre, uma experiência avassaladora. Então, quando esse projeto chegou, eu fiquei, nossa, também nem preciso de pesquisa. Porque eu já tenho tudo aqui no backlog do meu cérebro. E como eles estavam pedindo
me perguntaram, Paula, quais palavras você fala pra gente fazer os stickers? Eu fiquei, então eu posso sugerir o tamo junto, o já, né? Tipo, né? Mas o já em espanhol, né? Que eu acho o lacre também. E todos eles sendo aplicados nos celulares, né? Nos dispositivos. Meu Deus, o frame rate está meio comprometido, né, gente? Mas todos esses stickers, eles foram depois animados pelo Diego, do Bad Samaritan, e todos eles vieram de sugestões que eu dei. Então, são coisas que eu falo com meus amigos, né, que eu já ouvi lá no Peru e no México. Foi um projeto muito pessoal, assim. A Bea Flatt, ela tem uma frase que ela diz que ela projeta das próprias tripas. Eu acho que dependendo do projeto, é das tripas, do umbigo, é de tudo, assim. E isso aqui foi um deles, né? Projeto extremamente pessoal. E aí chega o momento da Paula de 9 anos trabalhar com Bob Esponja, que foi o rebranding da Nickelodeon. Gente, quando eu ia pensar que eu ia trabalhar com a Nickelodeon? Tipo assim, só tava vendo o Lula Molusco lá, né, na TV, né, uma coisa... Quando eu recebi o e-mail do estúdio da Roger, eles estavam precisando de alguém para ficar um certo período com eles, né? E eu não sabia qual seria o projeto, porque quando você trabalha com os gringos, eles falam qual a sua disponibilidade esses dias. Aí quando eu recebi e-mail, Project, NIC, eu fiquei, meu Deus, eles são da Califórnia. Eu fiquei falando que nem a Nazaré, né? O meme da Nazaré. Eu falei, quais as chances de ser Nickelodeon? E acabou que era o projeto da Nickelodeon. Foi um projeto de umas 20 pessoas, assim, só pro slime. Tinham 2 pessoas, que eles ficavam renderizando o slime o dia todo. Era uma loucura. E eu atuei aqui como ilustradora, designer gráfica, letrista, porque eu fiquei trabalhando com eles mais ou menos 2 meses, assim, né? Então, aqui tem algumas das coisas que eu fiz, mas não só eu, era uma equipe gigante, né? Foi o rebranding todo da Nickelodeon, todo, foi um projeto gigante. Então, tipo, chegou um momento que eu tava fazendo Lower Third pro Bob Esponja. Tipo, não era o Pinterest que eu tava pegando imagem, era direto da pasta da Nickelodeon. E isso aqui pra mim já era legal o suficiente, assim, né? Porque eles já tinham desenvolvido alguns painéis de cor, gradiente e tal, mas aí chegou nessa parte aqui, que eles me deram um grid circular da Nick pra desenhar os letterings dentro. Eu fiquei assim, caraca, como assim? Já tá escrito ali dentro All New, né? Eu fui escrevendo várias vezes, eles pediam pra ir mudando o grid circular. E aí chegou a tarde mais legal da minha vida, que foi quando eu fiquei desenhando o Nick dentro do grid, pra depois a galera de 3D botar o Nick inflando, né? Basicamente o briefing. Paula, desenha aí letras de balões gigantes estourando. Caraca! Quem diria? Nossa, eu fico até meio... Caraca, eu fiz isso. Meu Deus. Bob Esponja, né? E eu, coworkers. E aí chega num momento que eu falei que era canônico, né? Que foi quando eu fui pro Japão. Foi um momento muito esperado de diversas formas para mim, né? Otaku que sou, além de gostar de artes gráficas, além de também estar fazendo 10 anos, né? Junto com o meu consagrado, então a gente conseguiu fazer 1 mês de viagem e 1 mês de residência. Ali Pedro, o homem mais lindo que eu conheço. A gente passou 1 mês andando pelo Japão, em todas assim, a gente foi para umas 10 cidades, até que a gente parou no Almost Perfect, lá em Tóquio. O Almost Perfect era uma residência artística que você se aplicava para ficar um determinado período de tempo. Eu escolhi 1 mês, tem gente que ficava 15 dias, 3 meses, 2 meses, tinha gente que ia com bolsa e tal, e gente do mundo todo. Eu acho que eu fui a única brasileira lá. Vocês estão vendo o bairro meio pacato e tal, muito diferente do que as pessoas imaginam de Shibuya, em Tóquio, né? Porque o bairro é assim mesmo, ele é um bairro de artesãos. Meus vizinhos tinham 80 anos e eles não falavam nada de inglês, né? Já que não queriam falar japonês, né? Velhos é assim. Mal queriam falar inglês, assim. E estar nesse bairro foi extremamente importante para mim, porque eu estava não só do lado de artesãos, né? E artesãos extremamente preciosistas com seu ofício. Lá tem, por exemplo, o artesão que prega botão, o artesão que faz o botão,
o artesão que faz a jaqueta do botão. Então, também mostrou uma outra possibilidade de tempo, né? E de ofício também, né? A gente pode se debruçar sobre o próprio ofício, porque o Ares também tem uma comunidade de financiamento coletivo e economia criativa que propicia que essas pessoas não sejam substituídas por máquinas de pregar o botão, por exemplo. Esses aqui são os anjos do Almost Perfect, o Luiz Mendo e a Yuka. Eles administravam a casa. Era uma casa de 3 andares, de 100 anos, que foi construída logo após o terremoto de Tóquio, né, de Kanto. O terremoto foi em 1923, então a casa foi construída em 1924, assim, porque tudo em Tóquio foi abaixo, né, com o terremoto. Então eu também estava aqui, ó, desenhando nesse estúdio as coisas da minha exposição, que por si só já seria um sonho, né? E assim, se eu vou falar das referências do que eu vejo nas ruas, o que eu vi pelo Japão era surreal, assim, porque não só lá eles têm uma rica tradição gráfica, como todos os lugares pareciam mostrar um pouco de design para mim, e de ilustração e de desenho de letras. Eu não falei Nihongo wa wakarimasu. Eu falo um pouquinho de japonês, estudo há 4 anos. Se me perguntarem umas coisas complexas, não vou saber responder, tá? Mas foi também o suficiente para eu conseguir entender os logos. E ter pequenas conversas. E andar na rua e ouvir a galera falando: "Uau, subarashi!" O que é isso? Aí o Pedro falava: quer dizer incrível. Eu falei: meu Deus. Então as letras também iam, né, fervilhando assim na minha cabeça. Foi um período realmente muito efervescente. Lá eu fiz, assim, workshop de misturar cor em Ecoline, na papelaria do bairro. Tipo, eu criei a minha cor, tá ligado? Isso, eu nunca, tipo... Eu mexo em guache, né? Eu não mexo criando cor, assim, quimicamente. Isso eu fiz lá. A gente foi em vários matsurus, que são festivais de verão, né, folclóricos, que cada família tem um kanji da família. Aqui atrás, então o logo, né, das famílias. E não necessariamente as pessoas que são do núcleo familiar, tem as pessoas que têm parentesco, então às vezes amigos, né, comadres e tal. Foi tão surreal lá que eu fiquei amiga de uma mangaka e o meu parceiro de residência era um artista plástico sul-coreano, o Sam. Foi tudo, assim. Isso aqui se eu tivesse que escolher apenas uma tela, eu não ia conseguir, assim. Porque não só tudo que eu estava vivendo lá era muito efervescente, como todas as letras de lá eram absolutamente incríveis, assim. Tanto em questão de placa, logos, letras tradicionais aplicadas em tambor de saquê, assim, umas coisas muito loucas, sabe? E isso não é só em Tóquio não, tá, gente? Isso é em todas as cidades pequenas também. Eu fui para um vilarejo chamado Shirakawa-go. Lá moram 150 pessoas. É patrimônio Unesco. E lá também eu vi peças fodas de design gráfico. E lá eu me tasquei essa ideia, assim, meu Deus, a subversiva ideia de que design pode ser divertido. Ela acontece aqui. Tipo, normalmente quando eu mando um desenho, às vezes falam: ai não, muito colorido. Você não acha que tá infantil? Eu já fico assim, pelo amor de Deus. Porque, na verdade, é bem diferente. Infantil, colorido, divertido. Lá no Japão, eles não têm medo de brincar. E eu acho que design também pode ser brincar, né? Assim como o funk também é brincar, não é? Uma coisa que eu não falei de como o funk nasceu no Rio de Janeiro. Eles pegavam os samples do Miami Bass, né, lá de Miami, ouviam, não sabiam falar nada de inglês. Em vez de eles pararem, eles falavam: não, vamos cantar mesmo errado. Tirunaru, blaze. Tipo, isso não é uma palavra que existe. Eles falando inglês errado, né? Então também não ter medo de ir lá e fazer, né? Porque você tá brincando. E aí eu vi essa placa aqui, gente. Essa placa mudou minha vida. Essa placa mudou minha vida. Aqui tem um ponto. Isso aqui é a placa do metrô, tá? É oficial, isso aqui é do metrô. Tem um pombinho falando: não, Yamete kudasai. Por favor, não quero, não posso comer. Quando eu vi essa placa, eu falei: não é possível. Ela tem ilustração, ela tem humor, e ela tem um aviso oficial de Tóquio, né? Se a gente estivesse em Nova York, como seria essa placa? Cinza, amarela e helvética, escrito: do not feed the pigeons. Não é? Então, quando eu vi essa placa, eu fiquei: gente, é tudo que eu acredito.
acredito, né? Tudo que eu acredito e vou defender. E aí, né, tudo isso estava me enchendo de referências e inspiração. E foi quando eu comecei a projetar a minha exposição em Tóquio, em Taito. A minha exposição acabou virando 2 exposições. Eu fiz uma parte só de personagens, que eu via pela cidade, e outra parte só de letras, porque eu queria desenhar letras no Japão. Foi a única que fez isso em todas as residências do Almost Perfect, né? Isso também me deixou curiosa. Como eu falei, o Almost Perfect era da Yuka e do Luiz. Eu falo um pouco de japonês, né? Mas quando a gente fala em kanji, são vários. O desenho para os japoneses é uma coisa séria, né? O desenho de letras. Se você faz o passo a passo da letra errado, você está escrevendo errado, você está desenhando errado. Falei isso na oficina ontem, né? Vocês lembram? E então eu pedi primeiro uma ajuda, né, para a Yuka, para ela me mostrar como ela escrevia os kanjis e os hiraganais. Hiragana é a versão mais simples, tá? Dos kanjis, assim, é a versão fonética, tá? O kanji é o ideogramático. Então aqui vocês veem que tem algumas palavras escolhidas, né? Aqui é o subarashi, em kanji, isso aqui é em hiragana. Isso aqui é o kakoi, que a gente ouviu em Akihabara, voltando da janta. Kakoi, isso aqui só tem em hiragana, né? Não tem em kanji. Outras frases que eu também ouvi, o nani, o tsukare, esse quer dizer bom trabalho. Eu vi um time de garotinhos voltando do futebol, depois que a gente voltou do Ghibli, né, do Museu do Ghibli, outro lacre também. Eles assim, o tsukare! Eu falei, nossa! Acabou que esse não entrou, né? Mas são todas palavras que eu vivi lá, né? Que eu ouvi as pessoas falando. Um pouco com o trabalho que eu faço aqui, né? No Brasil, com os cariocas, né? Eu estava fazendo lá em Tóquio também. E aí eu comecei a desenhar os kanjis, desenhar os hiraganais e botar no lettering. Eu fiz alguns, né? Esse aqui pra mim foi quando eu desenvolvi uma parte nova no meu cérebro, porque é um kanji tão complicado, né? Que eu tive que voltar para a caligrafia, fazer o ductus dele, do que eu já sei de caligrafia, né? E voltar para o desenho de letra, né? Um pouco o que a Mari estava falando e tal. Esse foi o momento de eureka. Eu falei, caraca, o projeto é esse. O projeto é botar essas palavras que eu ouvi, que se tornaram afetos para mim, nessas letras, né? E fazer a exposição. Isso aqui é um pouco da produção que eu tive no Almost Perfect. Como eu falei, aqui era o meu estúdio, né? Tinha várias referências lá também, artbooks. Esse aqui é o Luiz me orientando, eu mostrando o mapa. Nem falei, né? Imprimi letras gigantes também. Isso aqui é o Sugoi. Sugoi desu ne. E aqui é o Kakoi. Isso aqui é o Dum, que também eles usam bastante onomatopeia, né? De mangá. Eu também tive toda uma outra parte da minha residência artística que foi imprimir em risografia, que é uma técnica japonesa. E eu sabia que no Japão eles tinham muito mais cores do que em qualquer outro lugar do mundo. Por exemplo, eu sou amiga da galera da Risotrip. Aqui no Brasil a Risotrip tem, sei lá, 10 cores. Eu cheguei no Japão, são 32 cores. Só que os japoneses não deixam 18 cores delas saírem do Japão. Eles fazem isso com vários produtos, né? São bem nacionalistas. E lá então eu estava imprimindo com os japoneses e os chineses também, né? Na risografia deles, assim. Com todas as cores possíveis. Eu usei 4 cores neon, gente. Não foi Pantone. Porra! Foi, não. E eu que imprimi mesmo. Eu não pedi para uma gráfica imprimir. Eu fui lá, apertei todos os botões da risografia, imprimi, ajustei, que também é a minha pira, né? Reprodução é a minha pira. Isso aqui é um pouco do lançamento, né? Uma das fotos e tal, porque aqui eu coloquei as letras, fiz os cartazes, eu fiz uma série também de postais junto com essas fotos que eu tirei no analógico, fazendo os letterings, eu estava misturando tudo que eu amava também. Uma coisa muito importante que aconteceu lá no Japão foi eu ter ido no Museu da Showa Era, que é um museu de 1930 a 1980, mais ou menos, assim, do Japão, lá em Takayama, que mostra o design japonês antes de ter referência dos Estados Unidos. Então também foi um processo de imersão na história gráfica do Japão, nesse sentido, né, deles ainda brincarem mais com as cores, né, ser extremamente gráfico, porque eles têm essa referência da gravura e tal. Aqui algumas das palavras que eu fiz, isso aqui é o subarashi, né, que eu criei a parte do cérebro, né, para escrever, que
Tem bastante referência também dos anos 90, TV. Dá pra ver um tokusatsu aqui, né? Kamen Rider também. Esse aqui é o Kakoi, que é o incrível, nossa, muito massa e tal. Esse aqui tem uma história muito interessante. Na minha exposição, tinha vários japoneses, né? E eu tava assim, será que eles vão conseguir ler, né? Tipo... E aí, uma das moças lá na exposição tava comentando desse lettering, e eu falei, qual o seu favorito? Ela falou, esse aqui. Ele beira a ilegibilidade, mas por isso mesmo ele é o mais interessante. Eu fiquei, lacrou. E ela não era designer, tá? Eu nem sei a profissão dela, mas ela não era designer. Então, ouvir isso de uma pessoa que não era designer foi uma grande conquista, assim, pra mim, né? Porque mostra que eu tava brincando também com as letras em japonês. Aqui todos os stickers que eu fiz, eu escrevi também Japão, fui brincando, fazendo os emojis. Isso virou adesivo, virou os impressos que eu fiz grandão, virou pet. Teve várias saídas, né? Porque eu tava fazendo esses stickers das palavras que eram tão importantes pra mim, né? Com isso, agradeço pela atenção de vocês, novamente pelo convite, né, do Dia Tipo Belém, e abrimos para perguntas depois das salvas de palmas.